Um milionário obrigou a faxineira a ir a uma festa em sua mansão de luxo com a intenção de humilhá-la. Entretanto, quando ela chegou acompanhada, todos os convidados ficaram sem palavras. A vida de Dalila nunca foi fácil. Desde jovem, conheceu o peso da responsabilidade e o valor do trabalho. Ainda assim, encarar o dia a dia de faxineira na mansão de Estevão Navarro era um desafio constante. Cada canto daquela casa ostentava luxo e riqueza, como se a grandiosidade de cada detalhe quisesse lembrar a todos que o dono daquele lugar era alguém poderoso. Estevão, o homem que parecia controlar tudo ao seu redor, era frio e distante, e fazia questão de ignorar a presença dela e dos outros empregados. A mansão era monumental, quase um castelo, com lustres de cristal pendurados no teto altíssimo, janelas enormes com cortinas pesadas e uma decoração impecável que Dalila limpava dia após dia. Por mais que passasse horas polindo cada superfície, sabia que Estevão mal notava sua existência, a não ser para lançar olhares de desprezo, como se cada faxineira fosse apenas mais uma peça a ser ignorada. Isso a magoava, mas nunca demonstrava em silêncio. Aceitava o trabalho como uma chance de sustentar sua família, um sacrifício que se tornara sua rotina. Os outros funcionários comentavam com frequência sobre o comportamento de Estevão. Ele não era apenas arrogante, mas cruelmente insensível. Não havia uma única vez em que alguém se sentisse à vontade em sua presença. Estevão tinha uma forma de menosprezar todos ao redor. Como se o fato de ter nascido em berço de ouro lhe desse o direito de tratar os outros como inferiores, Dalila já tinha ouvido histórias de convidados que saíam da mansão irritados com sua frieza. Mas ninguém ousava desafiá-lo. O poder de Estevão falava mais alto, e todos o respeitavam. Ou melhor, o temiam. Naquele dia, Dalila esfregava os azulejos de um dos corredores principais quando ouviu um grupo de colegas conversando em voz baixa perto da cozinha. Curiosa, aproximou-se discretamente, ouvindo um dos empregados comentando sobre uma festa grandiosa que Estevão estava planejando. Vai ser para impressionar a nata da sociedade, dizia uma das cozinheiras, com um tom de sarcasmo misturado a um toque de curiosidade. Dalila sempre ouvia sobre essas festas com um misto de curiosidade e distanciamento, pois no fundo, sabia que eram mundos diferentes. Aquela gente rica e poderosa parecia inacessível, mas naquele momento, algo despertou sua curiosidade. Talvez fosse a monotonia dos dias, sempre iguais, ou talvez fosse a vontade de enxergar algo além daquele uniforme que a definia para os outros. Dalila respirou fundo, e quando teve uma oportunidade, perguntou, meio sem jeito, sobre a festa. Você sabe alguma coisa sobre o evento que ele vai dar? Murmurou, tentando disfarçar o interesse, já prevendo a possível reação. O grupo ficou em silêncio por um instante, surpreso pela pergunta de Dalila. Mas antes que alguém pudesse responder, Estevão apareceu no corredor, como se tivesse surgido do nada. Ele olhou diretamente para ela, com aquele sorriso de canto de boca que parecia esconder algo. Dalila gelou por dentro, sem saber se devia se desculpar ou continuar com seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Vejo que está interessada na festa, Dalila, ele comentou, com um tom que misturava desdém e ironia. Bem, já que está tão curiosa, está convidada, ele disse isso de forma seca, sem esconder o prazer em vê-la desconfortável. As palavras dele, embora fossem um convite, soaram mais como uma armadilha. Dalila ficou sem saber o que dizer, mas Estevão já tinha virado as costas, como se aquela fosse uma decisão definitiva. Por dentro, Dalila sentia uma mistura de vergonha e raiva. Sabia que ele não queria realmente que ela fosse à festa, mas sim que aceitasse o convite apenas para depois ser ridicularizada. Ainda assim, algo dentro dela a impediu de recusar na hora. Talvez fosse o orgulho ferido ou a sensação de que ele precisava ver que ela não era só uma faxineira invisível, mas uma pessoa com sonhos e dignidade, alguém que tinha tanto valor quanto qualquer um dos convidados de suas festas extravagantes. Mais tarde, Dalila voltou ao seu serviço, mas sua mente estava longe. Pensava na festa, em como Estevão provavelmente esperava que ela aparecesse como uma peça fora de lugar, para ele e todos os outros convidados rirem dela. No fundo, sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas também sabia que,
Naquele convite irônico, existia uma chance de provar para ela mesma e para ele que ninguém a faria sentir vergonha de quem era. Quando terminou o turno, Dalila saiu da mansão com uma mistura de sensações. A insegurança, por um lado, parecia avisá-la de que estava se metendo em algo que poderia sair do controle, mas por outro lado, havia um brilho de coragem em seu olhar. Sabia que precisava mostrar a todos que sua dignidade não estava em um uniforme ou em um sobrenome. Ao olhar para o céu escuro, sentiu uma pontinha de esperança, um desejo de, pelo menos uma vez, fazer parte daquele mundo. Mesmo que por uma noite, no dia seguinte, a mansão parecia ainda mais movimentada do que o habitual. Dalila, que havia decidido aceitar o convite de Estevão, observava em silêncio a agitação dos empregados, que corriam de um lado para o outro carregando bandejas, arrumando a mobília e decorando o grande salão com flores frescas. A festa prometia ser grandiosa, e ela não conseguia conter uma mistura de ansiedade e apreensão, imaginando como seria participar de um evento como aquele. Afinal, ela não fazia parte daquele mundo. Os colegas de trabalho logo perceberam que Dalila estava diferente. Uma das empregadas mais antigas, Dona Carminha, a observou por alguns segundos antes de perguntar: "Tá meio distraída hoje, Dalila? Tá tudo bem?" Dalila, tentando esconder seu nervosismo, deu um sorriso tímido e respondeu que estava apenas cansada. Era mais fácil do que explicar o que realmente passava pela sua cabeça. Enquanto isso, Estevão parecia mais animado do que o normal. Ele passava pelos corredores da mansão supervisionando cada detalhe, inspecionando os preparativos e garantindo que tudo estivesse impecável. Quando cruzava com Dalila, lançava olhares que misturavam desprezo e uma estranha satisfação, como se estivesse contando os minutos para vê-la entrar na festa e se sentir fora de lugar. Ele sabia que, para alguém como ela, uma festa de alta sociedade era um território desconhecido, e era exatamente isso que ele queria. Ao final do expediente, enquanto guardava os materiais de limpeza, Dalila foi surpreendida por um envelope pequeno e elegante sobre a bancada da cozinha. Ela abriu o papel e viu o convite, com letras douradas, e o nome dela destacado. Era o convite formal para a festa de Estevão, e o simples ato de segurar aquele pedaço de papel trouxe à tona todas as dúvidas e medos que tentava reprimir. Por um instante, cogitou desistir, mas a imagem de Estevão com aquele sorriso de superioridade fez com que ela engolisse o receio. Iria à festa, não para ele, mas para si mesma. Naquela noite, em casa, Dalila estava inquieta. Lembrava-se do olhar de Estevão e do riso velado de alguns colegas que a ouviram comentar sobre o convite. Ela sabia que a achavam tola, mas não se importava. Desde que aceitara o convite, começou a alimentar uma chama de desafio que nunca havia sentido antes. Porque ela, Dalila, uma faxineira, não poderia se permitir uma noite de sonho. Foi então que decidiu ligar para Caio, um velho amigo que conhecera ainda na adolescência. Ele era uma das poucas pessoas com quem podia ser sincera sobre suas inquietações. "Oi, Dalila, que surpresa boa ouvir você." Ele atendeu com entusiasmo. Dalila riu, ainda nervosa, e explicou a situação quando mencionou o convite e as intenções de Estevão. Caio ficou em silêncio por alguns segundos. Dalila quase podia sentir o olhar indignado dele do outro lado da linha. "Dalila, não acredito que ele te tratou assim," Caio exclamou, a voz carregada de indignação. "E você ainda tá pensando em ir, é claro, né?" A pergunta dele a fez sorrir. Apesar do receio, ela não queria dar a Estevão a satisfação de vê-la desistir. "Sim, eu vou," respondeu com firmeza. "Mas eu não faço ideia do que vestir ou como me comportar numa festa dessas." Caio riu do outro lado da linha, mas seu riso era carinhoso. Ele sempre valorizou a determinação de Dalila e sabia que a amiga não se deixaria abater. "Olha, eu vou te ajudar. A gente vai transformar essa noite em algo memorável. Vamos mostrar para ele que você é muito mais do que ele pensa." As palavras de Caio encheram Dalila de uma coragem renovada. Os dias seguintes foram uma mistura de preparação e nervosismo. Caio e Dalila passaram tardes juntos, escolhendo o vestido ideal e os acessórios. Ele conhecia pessoas que poderiam ajudar.
e fez questão de cuidar pessoalmente de cada detalhe. Caio, sempre discreto, mantinha tudo em segredo para surpreender Estevão e a todos os convidados. Enquanto isso, Estevão continuava com os preparativos finais. Sem imaginar que Dalila estava sendo transformada para a festa, ele acreditava que ela apareceria com a mesma simplicidade de sempre. Servindo apenas de alvo para as risadas de seus amigos e conhecidos, ele mal podia esperar para vê-la no grande salão, deslumbrada e intimidada pelo luxo ao seu redor. Chegou o dia da festa, e Dalila mal reconhecia a si mesma no espelho. O vestido escolhido por Caio era elegante, sem ser exagerado, e parecia realçar sua força e beleza naturais. O cabelo estava preso de uma forma que deixava seu rosto ainda mais iluminado, e a maquiagem discreta lhe dava um ar sofisticado que nunca imaginara ter. Dalila sabia que a aparência não mudava quem era por dentro, mas, naquele momento, sentia-se mais confiante e preparada para enfrentar o que viesse pela frente. Ao sair de casa, Dalila encontrou Caio esperando por ela em frente ao prédio, em um carro elegante. Ele a recebeu com um sorriso orgulhoso e estendeu a mão para ajudá-la a entrar. Pronta para isso? Ele perguntou, com um olhar cúmplice e encorajador. Dalila respirou fundo, devolveu o sorriso e assentiu. Sim, Caio, hoje eu estou pronta. O carro de Caio seguia em direção à mansão, cortando as ruas de Florianópolis, enquanto Dalila mantinha o olhar fixo na paisagem que passava rapidamente pela janela. Sentia uma mistura de ansiedade e uma adrenalina intensa. Nunca havia se imaginado em um evento assim e, por mais que tentasse se manter tranquila, o coração batia forte, ao seu lado. Caio a observava com um sorriso sereno, sabendo o quanto aquela noite era importante para ela. Você está deslumbrante, Dalila, ele disse, quebrando o silêncio e fazendo-a olhar para ele. Acho que você vai surpreender muita gente hoje. Inclusive a si mesma. Dalila deu um leve sorriso, sentindo o apoio genuíno de Caio como uma força invisível. Ele era um amigo de longa data, alguém que conhecia cada uma de suas batalhas, das mais pequenas às mais significativas. A amizade entre Dalila e Caio remontava à adolescência. Eles se conheceram quando ela, ainda uma garota de sorriso tímido, ajudava a família em uma feira local. Caio, que também não vinha de uma família abastada, tinha ali um ponto de venda de frutas com o pai. Ambos cresceram enfrentando dificuldades e, de certa forma, tinham se tornado o porto seguro um do outro. Caio sempre foi uma pessoa resiliente, e isso o levou a conquistar seu espaço no mundo dos negócios, embora sem nunca abandonar suas origens. Ao relembrar o passado, Dalila sentiu-se mais calma. Sabia que, independente do que acontecesse naquela noite, tinha o apoio de alguém que a enxergava além das aparências e que acreditava nela. Obrigado por estar aqui, Caio. Eu não conseguiria fazer isso sem você, murmurou, segurando a mão dele por um momento. Ao chegar à mansão, Caio estacionou o carro na entrada imponente e desceu, contornando o veículo para abrir a porta para Dalila. Ao sair, ela se deparou com o cenário luxuoso da entrada principal, onde os outros convidados também chegavam em carros caros e vestidos de gala. A fachada da mansão estava iluminada, e Dalila respirou fundo, sentindo o peso daquele ambiente opulento. O casal entrou no grande salão, e foi como se o tempo parasse. Todos os olhares se voltaram para Dalila, que agora não parecia em nada com a faxineira humilde de todos os dias, com um vestido elegante, postura ereta e o braço enlaçado ao de Caio. Ela passou a impressão de uma mulher segura e sofisticada. O murmurinho tomou conta do ambiente, e os convidados começaram a cochichar, surpresos com a presença da figura inesperada ao lado de Caio. Dalila sentiu o peso dos olhares, mas manteve a cabeça erguida. Sabia que muitos ali a reconheciam, e a sensação de desconforto a invadia, mas as palavras de Caio ainda ressoavam em sua mente. Você é muito mais do que eles podem imaginar, ele havia dito antes de saírem, e ela se agarrou a isso como se fosse um mantra. Não estava ali para se esconder, mas para mostrar a Estevão e a todos que ela era mais do que uma simples empregada. Enquanto isso, Estevão, que conversava com um grupo de empresários no canto do salão, viu Dalila entrar e ficou paralisado.
Seu plano havia sido convidá-la apenas para que os outros rissem de sua simplicidade. Mas agora, ao vê-la tão diferente, sentiu um misto de surpresa e irritação. Ele nunca imaginara que Dalila fosse capaz de se apresentar daquela forma, como se fosse uma das suas convidadas de elite. Ela está diferente, não é? Murmurou um dos convidados ao lado de Estevão, com um tom intrigado. Estevão fez um sinal de desdém, mas internamente sentia-se desarmado. Não sabia como reagir àquela versão de Dalila, e isso o incomodava profundamente. Dalila e Caio caminharam pelo salão, e ele a apresentou a alguns convidados, o que só intensificava o espanto daqueles que a conheciam apenas como uma funcionária invisível. Ela respondia aos cumprimentos com um sorriso contido, mas seu olhar transmitia firmeza. Caio, por outro lado, era o elo que tornava aquela situação possível. Ele a envolvia em uma bolha de segurança, fazendo-a sentir que não estava sozinha, em um momento, enquanto caminhavam próximos à mesa principal. Estevão se aproximou deles. Ele mantinha aquele sorriso cínico e a expressão de superioridade, mas Dalila não se intimidou. Dalila, você realmente resolveu aceitar o convite que, inusitado, disse ele, com um tom que beirava o deboche. Caio interveio antes que Dalila pudesse responder. Ela não apenas aceitou. Estevão, como está aproveitando a noite, é uma convidada de honra. Ele afirmou, sem desviar o olhar. Estevão hesitou, mas não quis demonstrar desconforto. Ele continuou. Claro, é sempre bom ter diversidade em nossos eventos. Dalila percebeu a insinuação, mas manteve a serenidade. Ela sabia que a presença dele ao seu lado era uma provocação, mas não deixaria que ele tirasse seu equilíbrio. Era sua noite, e ela estava decidida a não permitir que ele a humilhasse. Dalila e Caio seguiram em frente, deixando Estevão para trás. Enquanto caminhavam pelo salão, ela sentia que cada passo que dava era uma pequena vitória. Estava ali, e nada nem ninguém poderia fazer com que se sentisse inferior. Não mais. Dalila mal conseguia acreditar no que estava vivendo. Por toda a sua vida, ela havia sido a mulher invisível, sempre escondida entre as paredes da mansão, limpando os rastros de uma vida que não era sua. Agora, estava ali, de cabeça erguida, entre pessoas que normalmente a ignorariam. Cada passo ao lado de Caio parecia um sonho que ela relutava em aceitar completamente. Caio, ao seu lado, a olhava com carinho e orgulho. Ele sabia o quanto aquela noite significava para ela, e ver Dalila tão confiante o emocionava. Quando eram mais jovens, ambos sonhavam em deixar a pobreza para trás, conquistar um espaço no mundo e provar que, apesar das dificuldades, eram capazes de serem respeitados e valorizados. Enquanto Caio conseguiu prosperar no mundo dos negócios, Dalila ainda enfrentava a dura realidade de uma vida de trabalho pesado e pouco reconhecimento. Os dois se afastaram um pouco do salão, e Caio a levou para uma área mais tranquila, longe dos olhares curiosos. "Está tudo bem com você?" ele perguntou. Baixando a voz para que apenas ela ouvisse, Dalila respirou fundo e sorriu, tentando esconder a ansiedade que ainda sentia. "Sim, está, é só um pouco. Diferente", respondeu, olhando ao redor, como se ainda estivesse se acostumando ao ambiente luxuoso. Caio assentiu, compreendendo perfeitamente. "Lembra quando a gente sonhava em mudar de vida?" ele perguntou, relembrando os dias da juventude. Dalila sorriu com nostalgia. "Claro que lembro. Eu achava que você era maluco de acreditar que conseguiria." Ela riu levemente, mas logo seu rosto ficou sério. "Mas você conseguiu, Caio. Conseguiu tudo aquilo que sempre quis." Caio olhou para ela, com um brilho nos olhos. "E você acha que eu teria conseguido sem a sua amizade, Dalila? Você sempre me apoiou, sempre acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Eu sabia que, de alguma forma, a gente chegaria longe. Talvez não no mesmo caminho, mas no mesmo lugar." Dalila ficou em silêncio por um momento, sentindo as palavras de Caio como um abraço. Sabia que, independente do que acontecesse naquela noite, tinha alguém ao seu lado que a via de verdade. Alguém que conhecia seu valor. Enquanto conversavam, um garçom se aproximou com uma bandeja de taças de champanhe. Caio pegou 2 taças, entregando uma para Dalila, que aceitou com um sorriso tímido. "Vamos brindar a essa noite, Dalila.
Ela é sua tanto quanto minha. Na verdade, essa é a sua vitória, porque você teve a coragem de encarar tudo isso. Ela ergueu a taça, emocionada, e os dois brindaram silenciosamente. Eles foram interrompidos por alguns convidados que se aproximaram para cumprimentar Caio. Reconhecendo-o como um empresário de renome, Dalila observava a conversa com um misto de admiração e orgulho, vendo como ele mantinha a humildade que sempre fora sua marca. Apesar do sucesso, quando ele finalmente se desvencilhou dos convidados, voltou sua atenção completamente para ela. Eu quero que você conheça pessoas, que veja o mundo como ele realmente é, Dalila. Você merece muito mais do que aquilo que Estevão te faz passar. Ela assentiu, sentindo uma nova confiança crescer dentro de si. Obrigada, Caio. Você não imagina o quanto isso significa para mim. De volta ao salão principal, Dalila percebeu que Estevão os observava de longe. Com um olhar que parecia carregado de desprezo e surpresa ao mesmo tempo, ele claramente não havia previsto que Dalila fosse aparecer daquela forma e, menos ainda, ao lado de alguém tão respeitado quanto Caio. Aquilo o irritava profundamente. E Dalila pôde perceber o desconforto em sua postura. Parece que alguém não está gostando de te ver brilhar, comentou Caio em um tom divertido. Dalila riu, mas logo ficou séria. Ele nunca aceitou minha presença aqui, Caio. Eu sempre fui a faxineira invisível, alguém que ele tolerava, mas jamais respeitou. Caio colocou a mão no ombro dela, encorajando-a com um olhar firme. Então mostre a ele que você é muito mais. Mostre a todos quem você realmente é. Ela respirou fundo, deixando que aquelas palavras a fortalecessem ainda mais. A noite estava apenas começando, e pela primeira vez, Dalila sentia-se preparada para enfrentar aquele ambiente. Para ser vista e respeitada, no fundo sabia que Caio estava certo. Era sua chance de mostrar, não só a Estevão, mas a si mesma, que era capaz de ocupar qualquer espaço com dignidade. Pouco depois, um dos organizadores da festa anunciou que um discurso de Estevão estava prestes a começar, e os convidados se aproximaram para ouvir o anfitrião. Dalila e Caio se juntaram ao grupo, mantendo-se um pouco mais afastados. Enquanto Estevão subia ao palco improvisado, ele fez um discurso longo, exaltando as suas próprias conquistas e a importância de se ter um padrão de excelência em tudo o que fazia. Dalila ouviu as palavras com atenção, mas não pôde deixar de perceber o tom arrogante que permeava cada frase. Ao final do discurso, Estevão agradeceu a todos pela presença e fez uma breve pausa, deixando o olhar vagar pelo salão até encontrar Dalila. Foi apenas por um instante, mas ela pôde ver o desprezo no fundo dos olhos dele, como se a estivesse lembrando de que, apesar de tudo, ela continuava a ser uma intrusa naquele mundo. Mas, ao lado de Caio, Dalila se sentia mais forte do que nunca. Estevão talvez não soubesse, mas aquele desprezo só a fazia querer mostrar ainda mais o quanto ela era capaz de ser muito mais do que ele imaginava. E naquele momento, Dalila tomou uma decisão silenciosa. A partir daquela noite, nunca mais deixaria que ninguém a fizesse sentir inferior. A festa, para ela, não seria apenas um evento, mas o início de uma nova fase de sua vida. A noite já estava bem avançada quando Dalila e Caio decidiram circular pelo salão, onde os olhares ainda seguiam a cada movimento deles. Dalila estava ciente das muitas cabeças que se viravam discretamente, dos sussurros abafados e das expressões surpresas daqueles que nunca imaginaram vê-la ali, tão diferente do que conheciam. A confiança dela, que inicialmente vinha do apoio de Caio, agora começava a vir de dentro, tornando-se uma força silenciosa que a impulsionava a caminhar com mais segurança. Cada passo era uma afirmação, uma maneira de mostrar a todos, e principalmente a si mesma, que ela merecia estar ali tanto quanto qualquer outro. Caio a incentivava, sorrindo para ela sempre que notava um mínimo traço de insegurança em seu rosto. Ele sabia o quanto aquela noite significava para Dalila e o quanto cada olhar curioso ou julgador poderia afetá-la, e por isso estava ali ao seu lado, assegurando-se de que ela não se sentisse sozinha. Do outro lado do salão, Estevão observava cada movimento deles, incapaz de disfarçar a irritação que crescia a cada minuto. Seu plano era simples: expor Dalila como uma piada,
A faxineira que ousou aparecer em uma festa de elite. Ele queria vê-la envergonhada, desconfortável, cercada de pessoas que a olhassem com desprezo. No entanto, o que acontecia diante dele era exatamente o oposto. Dalila estava impecável. E Caio, um homem que todos ali respeitavam, parecia absolutamente encantado ao lado dela. Os convidados, que Estevão esperava que a rejeitassem, agora olhavam para ela com admiração. A situação escapava de seu controle, e ele sentia o orgulho ferido a cada olhar de aprovação que Dalila recebia. Estevão, então, decidiu que precisava reverter aquilo de alguma forma. Aproximou-se deles, com aquele sorriso calculado que sempre exibia em público. Determinado a recuperar a noite, Dalila, que agradável surpresa, ele disse com um tom doce, mas que carregava uma ponta de ironia. Espero que esteja aproveitando a festa tanto quanto eu. Dalila percebeu a intenção por trás das palavras e manteve a expressão serena. Sabia que Estevão estava tentando desestabilizá-la, mas não deixaria que ele conseguisse. Ela sorriu e respondeu: Agradeço pelo convite, Estevão. Está tudo maravilhoso. Espero que esteja gostando tanto quanto eu. A resposta de Dalila o pegou de surpresa. Ele esperava que ela demonstrasse algum nervosismo, alguma fraqueza, mas o tom seguro da resposta fez com que ele engolisse a irritação. Caio, que observava a troca entre eles, interveio. A Dalila realmente se adaptou bem ao ambiente. Acho que você não poderia ter escolhido uma convidada melhor para representar o valor da diversidade entre nós, não é mesmo, Estevão? O comentário de Caio carregava uma leve ironia, mas ele manteve o olhar firme. Estevão apenas forçou um sorriso e assentiu, tentando manter a compostura. Ele sabia que, enquanto estivesse em público, não poderia demonstrar abertamente o incômodo que sentia. Sua tentativa de humilhar Dalila estava saindo pela culatra, e a frustração era evidente em seus olhos, ainda que ele tentasse esconder. Para afastar a atenção, Estevão voltou-se para os convidados, anunciando uma dança para abrir o restante da noite. A música suave começou, e os casais se posicionaram na pista de dança. Caio estendeu a mão para Dalila, e ela aceitou, tentando controlar o nervosismo. Nunca havia dançado em uma festa de gala, e por um momento sentiu-se exposta demais. Mas o olhar encorajador de Caio e sua presença ao lado dela lhe deram segurança. Enquanto dançavam, Dalila começou a relaxar. A música, o brilho das luzes e o ambiente ao redor deixaram de ser uma ameaça, tornando-se parte de um cenário que, naquele momento, também era dela. Cada giro, cada passo, a fazia se sentir mais livre, mais dona de si mesma. Caio a guiava com delicadeza, e ela sentia que, pela primeira vez, estava aproveitando verdadeiramente aquele espaço que, até então, era apenas uma lembrança distante de onde ela nunca pensou que pertenceria. No meio da dança, Dalila olhou em volta e encontrou o olhar de Estevão, que, ao ver sua expressão, desviou o olhar. Aquele breve momento foi uma vitória silenciosa. Não precisavam de palavras. Ela sabia que naquele instante mostrava a Estevão e a todos ali que era muito mais do que ele sempre imaginou. A dança terminou, e Caio a conduziu de volta ao salão, onde foram recebidos com aplausos discretos dos convidados. Algumas pessoas, inclusive, se aproximaram para cumprimentá-la e parabenizá-la pela postura e elegância. Dalila retribuía com um sorriso, embora por dentro ainda se sentisse um pouco deslocada. Caio, notando isso, segurou sua mão e a puxou para um canto mais reservado, onde pudessem respirar e processar tudo. Você está arrasando, Dalila, ele disse, com um sorriso largo. Eu te disse que essa noite seria sua. Dalila riu, um pouco emocionada. Não sei o que seria de mim sem você, Caio. Ele apertou sua mão e a tranquilizou. Você é incrível por si mesma, Dalila. Eu só estou aqui para ver você brilhar. Enquanto os dois conversavam, Estevão continuava a observá-los à distância, incapaz de aceitar que seu plano de humilhação não funcionara. Pelo contrário, Dalila estava cada vez mais admirada e recebendo uma atenção que ele, com todo o seu status, não conseguira. A raiva misturada ao desconforto crescia dentro dele, e naquele momento, Estevão soube que precisaria repensar sua postura. Dalila, por sua vez, sentia-se mais forte do que nunca.
Aquela noite não era apenas uma festa. Era um marco, um momento em que ela deixava de ser invisível e se tornava a protagonista de sua própria história. E com Caio ao seu lado, sabia que poderia enfrentar o que viesse. A noite seguia seu ritmo, e o impacto da presença de Dalila ao lado de Caio não parecia diminuir. Ao contrário, o burburinho entre os convidados apenas aumentava, e a curiosidade sobre a mulher que havia transformado completamente sua aparência e postura só crescia. Para muitos, ela era apenas uma faxineira, alguém que passava despercebido pelos corredores da mansão de Estevão, mas agora, Dalila era o centro das atenções, uma presença que ninguém podia ignorar. Enquanto os convidados cochichavam, Caio observava tudo com um sorriso satisfeito. Ele sabia que estava ao lado de Dalila, desafiando cada preconceito daquele ambiente, e isso o fazia se sentir ainda mais determinado a apoiar a amiga. Ele se divertia em ver as reações dos outros convidados, que disfarçavam a surpresa com olhares de aprovação e gestos educados, mas não conseguiam esconder a curiosidade. A transformação de Dalila era, sem dúvida, o assunto da noite. Alguns dos convidados mais próximos de Estevão o questionavam discretamente sobre quem era Dalila e como ela havia conseguido ser convidada para a festa. Estevão, por outro lado, fazia o possível para disfarçar seu desconforto e respondia com evasivas, tentando minimizar a presença dela. Mas no fundo, ele sabia que seu plano de ridicularizá-la tinha saído do controle e que agora era Dalila quem brilhava, muito mais do que ele jamais imaginara. A certa altura, uma senhora elegante, Dona Teresa, que era conhecida pela honestidade e falta de filtros, aproximou-se de Caio e Dalila. Desculpe a intromissão, mas eu precisava conhecer essa jovem maravilhosa que todos estão comentando. Você é uma visão, minha querida, disse ela, segurando a mão de Dalila com um sorriso caloroso. Dalila, surpresa com o elogio, agradeceu humildemente, sem saber exatamente o que responder. Não estava acostumada a receber tanta atenção, muito menos de alguém como Dona Teresa, uma figura respeitada da alta sociedade local. Caio, você fez um ótimo trabalho trazendo uma pessoa tão encantadora como sua convidada. Esta festa realmente precisava de um toque de frescor, completou Dona Teresa, lançando um olhar afiado para Estevão, que a observava de longe, ainda tentando disfarçar o incômodo. Dalila sorriu para Caio, que retribuiu o sorriso com um ar de cumplicidade, sabendo que estavam incomodando a estrutura rígida daquele ambiente, enquanto Dalila trocava mais algumas palavras com Dona Teresa. Outros convidados começaram a se aproximar para conhecê-la e conversar. A simpatia natural de Dalila conquistava a todos, e ela, ainda que um pouco tímida, conseguia conversar com leveza e simplicidade, revelando sua verdadeira essência. Pouco a pouco, os convidados foram se abrindo, revelando que, apesar das aparências, muitos também haviam enfrentado dificuldades para chegar aonde estavam, e isso criava uma conexão inesperada entre eles e Dalila. O ambiente começou a se transformar. O que antes era uma festa rígida e formal, onde todos se preocupavam mais com a aparência e o status, agora se tornava mais leve, quase familiar. Graças à presença sincera de Dalila, ela contava pequenas histórias de sua vida, sempre de maneira respeitosa, e os convidados a escutavam com interesse genuíno, como se cada palavra dela fosse uma lembrança de algo que eles mesmos tinham vivido ou perdido ao longo do caminho. Estevão, cada vez mais impaciente, observava de longe, irritado com a atenção que Dalila estava recebendo. Para ele, aquilo era um verdadeiro insulto. Como ela, uma simples faxineira, podia ser o centro das atenções em uma festa que ele mesmo havia organizado. Aquilo parecia absurdo, e o sentimento de impotência crescia dentro dele. Misturado a uma pontada de inveja e frustração, em um momento, quando os olhares de Estevão e Caio se cruzaram, Estevão decidiu se aproximar, determinado a confrontar a situação de alguma forma. Ele chegou ao grupo em que Dalila conversava com outros convidados e, com um sorriso forçado, interrompeu a conversa. Espero que todos estejam aproveitando a festa, disse ele, com um olhar afiado para Dalila. Ela sustentou o olhar dele sem hesitar, enquanto os outros convidados se entreolhavam, percebendo a tensão no ar. Estevão manteve o tom cortês,
mas suas palavras tinham um peso que apenas Dalila e Caio conseguiam captar. Ele fez um leve gesto com a mão e continuou. É sempre bom ter um ambiente diverso, onde todos possam aprender uns com os outros. Não é mesmo, Dalila? O comentário, embora parecesse um elogio, era carregado de ironia. Dalila sabia que ele tentava provocá-la, mas dessa vez não recuou. Ela sorriu de forma serena e respondeu: Sim, Estevão. Eu sempre aprendo muito com as pessoas que encontro pelo caminho, e acredito que cada pessoa, não importa de onde venha, tem algo de valor para oferecer. O silêncio foi imediato. Os convidados perceberam a resposta sutilmente firme de Dalila, e Caio sorriu orgulhoso, ciente de que a amiga estava mais forte e confiante do que nunca. Estevão, por sua vez, manteve a expressão controlada, mas não pôde esconder a irritação nos olhos. O comentário de Dalila não apenas o desarmava, como também o colocava em uma posição vulnerável diante dos outros. A conversa foi retomada, e Estevão, sem saber como reagir, se afastou discretamente, percebendo que qualquer tentativa de humilhar Dalila acabaria apenas ressaltando ainda mais a força dela. Caio se aproximou de Dalila e, em um sussurro, comentou: Você foi incrível. Acho que ele está começando a perceber que não pode te tratar como antes. Dalila sorriu, sentindo uma sensação de vitória. Pela primeira vez, ela não se sentia intimidada por Estevão, e sabia que aquele momento marcava uma mudança importante em sua vida. Não era mais apenas uma funcionária invisível. Agora, era uma mulher que merecia respeito, e todos ali pareciam perceber isso. A festa continuou, e Dalila estava radiante. Sentia-se fortalecida pela aceitação e pelo respeito que ganhava de cada novo convidado que a conhecia. Com cada palavra, cada sorriso e cada história compartilhada, ela sentia que aquela noite representava algo muito maior do que uma simples festa. Era o início de uma nova vida, uma em que ela jamais seria reduzida ao papel de invisível novamente. Dalila, cercada de novos conhecidos e sorrisos sinceros, parecia finalmente ter encontrado seu espaço naquela festa. Cada interação reforçava que ela não era mais invisível, e sua confiança se fortalecia a cada instante. Porém, enquanto desfrutava da noite ao lado de Caio e dos outros convidados, sentia o olhar de Estevão pesando sobre ela. A expressão dele não escondia a irritação e o desconforto, e Dalila sabia que ele não estava acostumado a ver seus planos escaparem do controle. Finalmente, Estevão decidiu se aproximar dela novamente. Seu rosto estava impassível, mas havia algo em seus olhos que indicava que ele estava determinado a reafirmar sua posição de poder. Quando chegou perto de Dalila e Caio, o ambiente pareceu silenciar ao redor deles. Todos os que estavam por perto desviaram o olhar, mas claramente prestavam atenção, esperando ver o desenrolar daquele encontro. Dalila, disse Estevão, com uma voz que tentava soar amistosa, mas que continha um tom de provocação. Não imaginei que você fosse causar tanto alvoroço entre os meus convidados. A insinuação de desprezo estava clara, mas Dalila respirou fundo, mantendo a calma e o sorriso sereno. Não cederia ao jogo dele. Bem, quando estamos entre pessoas abertas e receptivas, é fácil se sentir à vontade, ela respondeu. Com uma tranquilidade que claramente desestabilizou Estevão, ele lançou um olhar afiado para ela e continuou. Você fala como se pertencesse a esse ambiente, Dalila. Mas será que é isso mesmo que todos pensam? Antes que Dalila pudesse responder, Caio interveio, colocando-se sutilmente entre os dois. Estevão, acho que o valor de alguém não se mede pelo lugar onde nasceu ou pela ocupação que exerce. As pessoas, especialmente as que merecem respeito, são reconhecidas pelo caráter, pela coragem e pela dignidade. E se alguém aqui se destaca por essas qualidades, essa pessoa é Dalila. Estevão estreitou os olhos. Claramente incomodado com a defesa de Caio, ele não esperava que um de seus próprios convidados ficasse ao lado de Dalila de forma tão enfática, e muito menos que alguém ousasse contrariá-lo em seu próprio evento. Para ele, aquele era um jogo de poder, onde ele esperava que todos acatassem suas palavras sem questionamentos. Mas a resposta de Caio deixou o ambiente ainda mais carregado. Estevão, sentindo-se desafiado, deu um passo à frente e olhou diretamente para Dalila. Espero que você entenda, Dalila, que essa noite é apenas uma exceção. Na verdade, eu fiz um favor ao convidá-la. Afinal,
Não é qualquer um que tem o privilégio de estar aqui. Dalila percebeu a provocação e, por um breve momento, sentiu seu coração acelerar, mas rapidamente recuperou o controle. Olhou para Estevão com uma firmeza que ela mesma não sabia que possuía. Talvez o senhor esteja certo, Estevão. Não é qualquer um que tem o privilégio de estar aqui, mas eu acredito que respeito não é um favor, é uma escolha. E as pessoas que verdadeiramente merecem respeito são aquelas que sabem enxergar o valor nos outros, não apenas em si mesmas. A resposta de Dalila foi direta e firme, e o silêncio que se seguiu parecia preencher todo o salão. Estevão estava visivelmente desconcertado, e a expressão em seu rosto mostrava que ele não esperava ser confrontado daquela maneira. Ao redor deles, os convidados observavam a cena com olhares de admiração e surpresa. Dalila, uma mulher humilde, estava mantendo a calma e respondendo a um homem poderoso com uma dignidade impressionante. Caio colocou uma mão no ombro dela em um gesto de apoio silencioso, e Dalila sentiu o peso do momento diminuir. Não estava sozinha, e sabia que Caio estava ao seu lado, pronto para defendê-la a qualquer custo. O apoio dele era um lembrete constante de que ela não precisava se curvar a ninguém, nem mesmo a Estevão. Percebendo que a situação estava fora de controle, tentou mudar o tom. Vejo que você tem opinião forte. Dalila, talvez até demais para alguém em sua posição, mas já que está tão à vontade aqui, por que não nos conta mais sobre sua vida? Tenho certeza de que os convidados adorariam saber o que faz uma pessoa como você se destacar tanto. A intenção era clara. Ele queria expor Dalila. Queria que ela se sentisse novamente deslocada e inadequada. Mas ela percebeu a jogada dele. Sem perder a calma, respondeu: Não há segredos, Estevão. Sou apenas alguém que trabalhou duro a vida inteira e que valoriza cada oportunidade, cada encontro. Acho que as pessoas que realmente se destacam são aquelas que sabem reconhecer o valor de uma vida de honestidade e esforço. O tom de Dalila era calmo e seguro. E aos poucos, a tensão que Estevão tentava criar começou a se dissipar. Ao seu redor, muitos dos convidados assentiam em sinal de respeito por ela. Alguns até sussurravam elogios discretos, impressionados com a postura dela. Estevão, vendo que sua tentativa de humilhá-la mais uma vez havia falhado, recuou, disfarçando a irritação com um sorriso forçado. Claro, Dalila, que sorte a nossa ter alguém como você em nossa festa. Ele se afastou, deixando Dalila e Caio novamente em paz, mas não sem lançar um último olhar, carregado de ressentimento e insatisfação, assim que Estevão saiu de perto. Caio se virou para ela, e um sorriso orgulhoso iluminava seu rosto. Você foi brilhante, Dalila. Acho que nunca vi alguém responder a ele com tanta classe. Ela soltou uma risada aliviada, ainda um pouco nervosa, mas sentindo uma vitória silenciosa. Confesso que por um instante achei que fosse perder a compostura, mas no fim, só consegui pensar em tudo o que você me disse. Acho que eu precisava me provar para mim mesma. Os dois trocaram um olhar cúmplice, e Caio apertou a mão dela com firmeza. Você já provou o seu valor, Dalila, e agora todos aqui sabem disso. Dalila sorriu, sentindo-se mais fortalecida do que nunca. Estevão podia ter tentado abalar sua confiança, mas tudo o que ele conseguira era torná-la ainda mais determinada. A noite não era apenas uma festa. Era o momento em que ela assumia, de uma vez por todas, quem era e o que merecia. Com a tensão no ar amenizada, Dalila se sentia cada vez mais à vontade entre os convidados. Em cada novo cumprimento, notava olhares de admiração e respeito. Aqueles que antes a viam como uma simples empregada, agora a enxergavam como uma mulher forte e íntegra, digna de estar naquele ambiente. A força que ganhava a cada interação a fazia se sentir parte daquela noite de uma forma que nunca havia imaginado. Caio, sempre ao lado dela, era seu apoio silencioso, mas também era o fio que a ligava a esse novo mundo. Ele continuava apresentando-a a mais pessoas, contando histórias de sua amizade e da importância que Dalila tinha em sua vida. Não demorou para que muitos convidados percebessem a verdadeira ligação entre eles e compreendessem o valor que Dalila tinha aos olhos de Caio. Em um determinado momento, Caio segurou a mão de Dalila e fez com que ela parasse por um instante. Venha,
Preciso te mostrar uma coisa, disse ele, com um sorriso misterioso. Dalila, sem entender direito, o seguiu. Curiosa e um pouco apreensiva, ele a conduziu até um canto mais reservado do salão. Longe dos olhares curiosos, Dalila sentiu o coração acelerar, sem saber exatamente o que esperar. Dalila, eu nunca imaginei que essa noite se tornaria o que está sendo, mas quero que você saiba que o que eu sinto por você vai muito além dessa amizade que temos há tantos anos, disse Caio, segurando as mãos dela entre as suas e a olhando nos olhos com uma seriedade que ela nunca havia visto antes. Dalila sentiu seu rosto corar e seu coração bater ainda mais forte. Caio, o que você quer dizer com isso? Ela murmurou, a voz levemente trêmula. Ele respirou fundo e, com um sorriso suave, respondeu: eu quero dizer que você é a pessoa mais importante da minha vida, e essa noite é o momento perfeito para te pedir algo que tenho guardado comigo há muito tempo. Dalila olhou para ele, surpresa, tentando compreender o que ele estava prestes a fazer, e antes que pudesse reagir, Caio soltou uma das mãos dela e colocou a outra no bolso, retirando uma pequena caixa de veludo. Dalila cobriu a boca com a mão, em um misto de choque e emoção. Dalila, ele começou, abrindo a caixa e revelando um anel delicado, mas incrivelmente bonito, que cintilava à luz suave do salão. Você aceita se casar comigo? O mundo pareceu parar, por alguns segundos. Dalila ficou sem palavras, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. O coração disparado, os olhos marejados. Ela olhou para Caio, tentando absorver o que acabara de ouvir. Aquela era a última coisa que imaginava para aquela noite. Jamais lhe ocorrera que Caio a veria de forma tão especial, tão além de uma simples amiga. Caio, observando a expressão dela, sorriu, compreendendo o choque e a emoção que ela sentia. Eu sei que talvez seja muito para você agora, mas quero que saiba que estou ao seu lado em qualquer escolha que fizer. Dalila, só quero que você saiba o quanto significa para mim, e que não há nada que eu queira mais do que dividir a vida com você. As palavras de Caio soavam como uma música, e Dalila não pôde evitar as lágrimas que brotavam em seus olhos. Ela assentiu com a cabeça, incapaz de falar, com um sorriso emocionado. Murmurou finalmente: sim, Caio, sim, eu aceito. A resposta saiu em um sussurro, mas foi o suficiente para que Caio a abraçasse com ternura, envolvendo-a em um abraço que selava não apenas uma promessa, mas uma história de amor e cumplicidade que haviam construído ao longo dos anos. O momento, embora íntimo, foi testemunhado por alguns convidados que, sem querer, viram a cena. O murmúrio rapidamente se espalhou pelo salão, e, em questão de minutos, todos sabiam do noivado. O som de aplausos ecoou pelo espaço, enquanto os convidados os observavam com sorrisos de aprovação. Para muitos, aquele era o desfecho perfeito para uma noite cheia de surpresas e revelações. Dalila, ainda envolta no abraço de Caio, sorriu para os presentes, tentando processar tudo o que havia acontecido. Jamais pensara que aquela noite terminaria assim. A humilhação que Estevão havia planejado havia se transformado em um triunfo inesperado. Um momento de felicidade que ela jamais esqueceria. O sentimento de orgulho e realização tomava conta de cada parte de si, como se todas as batalhas que enfrentara até ali finalmente tivessem encontrado um sentido. Por outro lado, Estevão, que assistia de longe à celebração e aos aplausos, estava completamente abalado. Ele percebia naquele momento que todos os seus planos haviam sido frustrados e que a noite não era sobre ele, mas sobre Dalila. Era ela quem se destacava. Era ela quem conquistava o respeito e a admiração de todos, e isso o enchia de uma sensação amarga, uma mistura de raiva e arrependimento. Com os olhos fixos na felicidade de Dalila, Estevão sentiu pela primeira vez o peso de suas escolhas, o vazio de uma vida cercada de riqueza, mas desprovida de afeto e respeito verdadeiro. Ele sempre desprezara aqueles que não tinham fortuna, mas agora percebia que, enquanto Dalila se tornava o centro de uma celebração, ele estava sozinho em meio a uma festa que organizara para si mesmo. Era um golpe em seu ego, uma lição amarga que não poderia ignorar. Dalila,
Ainda envolta no momento mágico com Caio, percebeu o olhar de Estevão de longe e, ao invés de desdém ou rancor, sentiu uma pontada de compaixão. Naquele instante, soube que ele também estava enfrentando uma batalha interna. Mas ao lado de Caio, ela sabia que seguiria em frente, deixando para trás qualquer mágoa, pronta para começar uma nova vida, finalmente livre de todas as amarras que aprendiam ao passado. A noite se tornara um espetáculo de emoções, e Dalila ainda tentava absorver tudo o que havia acontecido. O salão ressoava com aplausos, e os olhares que a acompanhavam, antes repletos de curiosidade, agora estavam cheios de admiração e respeito. Ela, a faxineira invisível, tornara-se a figura central de uma noite que todos recordariam por muito tempo. Enquanto os aplausos ecoavam, Dalila e Caio sorriram, gratos pelo apoio dos convidados. Eles estavam felizes. Em um momento que parecia existir apenas para os dois, Dalila sentia que, ao lado de Caio, podia enfrentar qualquer coisa, qualquer julgamento, qualquer obstáculo. Aquela sensação de segurança e apoio era algo que ela jamais imaginara sentir com tanta intensidade. Mas por um breve instante, seu olhar encontrou o de Estevão, que estava parado ao fundo do salão. Ele não aplaudia. A expressão dele era fechada, dura, como se não aceitasse o desfecho daquela noite. Dalila percebeu o ressentimento e a frustração nos olhos dele, mas em vez de sentir satisfação, sentiu uma profunda compaixão. Estevão parecia incapaz de entender que a verdadeira vitória naquela noite não estava em quem tinha mais poder, mas em quem carregava a maior dignidade. Ela desviou o olhar e voltou-se para Caio, que ainda a segurava pela mão. "Está tudo bem?" ele perguntou, notando a expressão pensativa dela. Dalila sorriu, tentando afastar qualquer sombra de dúvida. "Sim, Caio. Melhor do que nunca." Ele a puxou para mais perto, e os dois permaneceram juntos, abraçados em silêncio, enquanto os convidados se aproximavam para cumprimentá-los e felicitar o casal. Muitos dos presentes parabenizavam Dalila, alguns com palavras genuínas de afeto, e outros ainda com um tom de surpresa. A história de sua vida, revelada pela presença de Caio e pelo próprio jeito de ser dela, conquistara até mesmo os corações mais resistentes. Dona Teresa, a senhora que a havia elogiado mais cedo, voltou a se aproximar, com um brilho nos olhos. "Minha querida, estou verdadeiramente feliz por você", disse ela, segurando as mãos de Dalila com ternura. "Você nos lembrou de algo que, infelizmente, às vezes esquecemos, que o valor de uma pessoa vai muito além do que ela veste ou do que possui." Dalila sorriu emocionada, sentindo o peso daquelas palavras. "Obrigada, Dona Teresa. Espero que todos consigam ver o mundo de uma maneira mais humana e mais verdadeira." A senhora assentiu, apertando-lhe as mãos com carinho, antes de se afastar. Mas o momento de celebração não estava completo. Quando todos pensavam que as surpresas haviam acabado, Caio se virou para os convidados e, com um tom de voz firme, chamou a atenção de todos. Ele segurou a mão de Dalila com um pouco mais de força, como se quisesse compartilhar algo importante. Os murmúrios cessaram e o salão ficou em silêncio, enquanto todos esperavam pelo que ele tinha a dizer. "Quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite e por receberem Dalila com tanto carinho e respeito." Começou ele olhando ao redor. "Mas há algo mais que gostaria de compartilhar com vocês." Caio fez uma breve pausa, respirando fundo, antes de continuar. "Dalila não é apenas minha noiva e minha amiga de longa data. Ela é a pessoa que me inspirou a ser quem eu sou, a seguir em frente quando tudo parecia difícil." Dalila olhou para Caio. Surpresa, sem entender a profundidade das palavras dele, ela sabia que os dois tinham uma amizade sólida, mas não imaginava o quanto ele a considerava essencial em sua vida. Caio continuou, com os olhos brilhando de emoção. "Essa mulher incrível, que muitos de vocês conheceram de uma forma tão injusta, foi quem sempre me deu forças, quem sempre me lembrou que eu poderia vencer, e eu não poderia estar mais orgulhoso de dividir minha vida com ela." O silêncio no salão era absoluto. Todos estavam hipnotizados pelas palavras de Caio, e Dalila sentia o coração quase explodir de emoção. Ela nunca imaginara que Caio, o amigo de todas as horas, a via como uma inspiração,
Alguém que ajudou a moldar o homem que ele havia se tornado. Ao ouvir aquelas palavras, ela percebeu que, realmente, sua vida não era invisível, que ela impactava a vida das pessoas ao seu redor. Mesmo que muitas vezes não percebesse, Caio virou-se para ela, segurando-a pelas mãos e olhando diretamente em seus olhos. Dalila, você aceita não apenas ser minha noiva, mas ser minha parceira, minha companheira, minha razão de querer fazer o mundo melhor. Ela não conteve as lágrimas, aquela noite, que começara com uma proposta de humilhação, agora se tornava o momento mais belo de sua vida. Sim, Caio, 1000 vezes, sim. Os convidados aplaudiram mais uma vez, agora com ainda mais força, como se estivessem aplaudindo não apenas o noivado, mas o triunfo de Dalila, a vitória de uma mulher que nunca desistiu de sua dignidade, mesmo nas situações mais difíceis, entre os aplausos e cumprimentos. Dalila sentiu uma paz que jamais experimentara antes. Era como se, finalmente, estivesse completa. Estevão, ao fundo do salão, observava tudo em silêncio, sem se permitir demonstrar a raiva e o arrependimento que fervilhavam dentro de si. Ele sabia que, naquele momento, havia perdido não apenas a chance de humilhar Dalila, mas a chance de ser visto com respeito pelos seus próprios convidados. Em sua tentativa de ridicularizar uma pessoa humilde, ele havia mostrado a todos quem realmente merecia a admiração da noite. Dalila e Caio, agora oficialmente noivos, continuaram recebendo os cumprimentos dos convidados. Cada palavra, cada gesto de carinho e cada abraço era um lembrete de que Dalila não precisava se esconder, de que ela tinha um valor intrínseco que nem todas as riquezas de Estevão poderiam ofuscar. E ao lado de Caio, sabia que iniciava uma nova jornada, uma vida de respeito, dignidade e amor verdadeiro, para Estevão. A lição foi dura. Ele percebia, com amargura, que sua arrogância e prepotência o deixaram sozinho, enquanto Dalila, a quem ele subestimara, agora tinha o respeito e o afeto de todos ao seu redor. E ainda que jamais admitisse isso em voz alta, sabia que aquela noite lhe deixaria uma marca profunda, uma lembrança amarga de que nem sempre o dinheiro e o poder são suficientes para conquistar o verdadeiro valor que ele tanto almejava. A festa continuava, mas Estevão já não se sentia mais parte dela. Ele permanecia em um canto do salão, observando de longe o casal feliz e os convidados que rodeavam Dalila e Caio, com sorrisos e palavras afetuosas. A cada novo cumprimento, a cada gesto de carinho que Dalila recebia, Estevão sentia uma mistura de raiva e desconforto crescer dentro de si. Para ele, aquela noite deveria ter sido um lembrete claro de quem detinha o poder. Um evento onde ele seria exaltado e todos os olhares estariam sobre ele. Mas ao invés disso, os holofotes estavam sobre a mulher que ele tanto desprezara. Dalila, a simples faxineira, se tornara o centro de tudo, e seu plano de humilhação havia se transformado em uma celebração de dignidade e coragem. Ele tentava compreender onde havia errado, mas no fundo, sabia a resposta. Subestimara completamente a força e a essência de Dalila. Em seu canto, com o olhar distante, Estevão começou a refletir sobre sua própria vida. Crescera em um ambiente de privilégios, onde tudo sempre lhe fora entregue de forma quase automática. Nunca precisara lutar por nada, nunca enfrentara dificuldades, e isso o tornara alguém que julgava os outros pela aparência e pela posição social. Para ele, pessoas como Dalila existiam apenas para servi-lo, como peças invisíveis em sua vida confortável. Mas agora, a realidade estava escancarada diante de si, e o desconforto dessa nova visão o sufocava. Estevão, tudo bem com você? A voz de um dos convidados o trouxe de volta à realidade. Ele se voltou para o homem ao seu lado e forçou um sorriso, acenando com a cabeça. Sim, claro. Apenas, pensando. O convidado assentiu, mas claramente percebia que algo estava errado. Afinal, todos ali haviam notado a transformação de Estevão ao longo da noite. Era impossível não ver a insatisfação em seus olhos. Depois de alguns minutos, Estevão decidiu sair do salão e foi para o jardim da mansão. Precisava de um momento sozinho, longe dos olhares e das conversas. A noite estava fresca,
e a brisa suave trazia uma tranquilidade que ele raramente experimentava. Caminhou entre as árvores, os pensamentos pesando sobre seus ombros como um fardo que não podia simplesmente ignorar. Como eu fui tolo, murmurou para si mesmo, quase sem perceber, pela primeira vez, sentia o impacto de suas próprias escolhas, de seu orgulho e de sua prepotência. Dalila, a quem ele desprezara, havia lhe dado uma lição que ele jamais esqueceria. Uma lição dolorosa, mas necessária. Ele percebeu que sua obsessão por status e poder o deixara isolado, enquanto pessoas como Dalila, que ele via como insignificantes, eram, na verdade, as que possuíam o verdadeiro valor. Por um momento, lembrou-se da infância, de quando era apenas uma criança que corria livre pelo jardim, sem se preocupar com o que os outros pensavam. Lembrou-se de sua mãe, uma mulher gentil e cheia de empatia, que sempre lhe dizia que a grandeza de alguém estava na maneira como tratava as outras pessoas, independente de sua posição social. Mas com o tempo ele esquecera dessas palavras, deixando-se levar pela soberba e pelo egoísmo. Ali, no jardim, sozinho e distante de todos, Estevão sentiu algo que jamais experimentara de forma tão profunda: o arrependimento. Percebeu que, apesar de todo o dinheiro e poder que possuía, estava vazio, cercado de pessoas que o respeitavam apenas pela posição que ele ocupava, e não pelo homem que ele era. Sentiu-se pequeno diante da grandeza de Dalila, uma mulher que, mesmo sem ter nada, conseguira conquistar o respeito e o carinho dos outros com sua força e honestidade. Depois de alguns minutos, respirou fundo, decidido a retornar ao salão. Sabia que não seria fácil, mas pela primeira vez, sentia a necessidade de fazer algo que fugia de seu costume. Precisava conversar com Dalila. Precisava tentar corrigir ao menos uma parte de seu erro. Não sabia se ela o ouviria, mas estava disposto a se desculpar, a reconhecer que havia falhado em enxergar o valor que existia nela. Quando voltou ao salão, viu Dalila e Caio ainda cercados por alguns convidados, mas agora o clima era mais leve. De despedida, aos poucos, os presentes começavam a deixar a festa, e Dalila se despedia de cada um com a mesma simpatia que demonstrara ao longo da noite. Estevão hesitou por um momento, mas reuniu coragem e se aproximou dela. Dalila o viu se aproximar, e por um instante, o silêncio tomou conta do grupo. Estevão parou diante dela, tentando encontrar as palavras certas. Dalila, eu gostaria de falar com você, ele disse, em um tom hesitante, como se cada palavra pesasse mais do que ele estava acostumado a suportar. Dalila o observou com atenção, mantendo a calma e a postura digna que a caracterizava. Pois não, Estevão, respondeu ela, sem qualquer traço de rancor em sua voz. Ele respirou fundo, sentindo-se vulnerável pela primeira vez em muito tempo. Quero pedir desculpas, começou ele, com a voz um pouco embargada. Eu a subestimei. Achei que você era apenas uma figura invisível, mas estava errado. Você mostrou que é muito mais do que eu jamais imaginei. Dalila manteve o olhar firme, ouvindo cada palavra, mas sem interrompê-lo. Eu fui arrogante e injusto, e sei que um pedido de desculpas talvez não seja suficiente. Mas espero que um dia você possa me perdoar. O silêncio que se seguiu era carregado de significado. Dalila analisou o rosto de Estevão, percebendo o peso do arrependimento sincero nas palavras dele. Depois de um breve momento, ela assentiu levemente, com um sorriso gentil. Eu aceito suas desculpas. Estevão, todos nós erramos, mas o importante é o que fazemos depois disso. Desejo que você também encontre o seu valor, de uma forma que vá além de qualquer riqueza ou status. Estevão, surpreso pela generosidade dela, sentiu uma onda de alívio, misturada a uma sensação de aprendizado que carregaria para sempre. Dalila, com poucas palavras, havia lhe dado mais do que ele poderia ter recebido de qualquer pessoa. A humildade e a bondade dela eram para ele uma lição de que o verdadeiro valor estava nas pequenas ações e na forma como tratamos os outros. Quando ela se despediu, Estevão permaneceu em silêncio, com a mente ainda absorvendo tudo o que havia acontecido. Aquela noite, que começara como um plano de humilhação, se tornara um espelho de suas próprias falhas, e pela primeira vez,
Ele sentia que, talvez, pudesse mudar. O dia seguinte à festa amanheceu com uma sensação de renovação para Dalila. Tudo o que havia vivido na noite anterior parecia um sonho, mas ao olhar para o anel em sua mão, a realidade se confirmava. Ela estava noiva de Caio, o amigo que se transformara em amor e parceiro para a vida. O simples pensamento disso enchia seu coração de felicidade e gratidão, como se todos os desafios que enfrentara até ali tivessem finalmente encontrado um propósito. Enquanto tomava seu café, refletia sobre o impacto que a festa havia tido em sua vida. Sentia-se mais forte, mais confiante e, pela primeira vez, sem o peso de ser vista apenas como uma funcionária invisível, estava pronta para seguir em frente, para construir uma nova história ao lado de Caio, onde sua dignidade e seus valores seriam respeitados e compartilhados. Ao meio-dia, Caio a convidou para um passeio. Ele a esperava na entrada do prédio onde ela morava, com um sorriso caloroso que a fazia sentir-se segura e amada. Ao vê-lo, Dalila não conteve a alegria e o abraçou, deixando-se envolver pela presença dele. Caio a olhou nos olhos e, segurando sua mão, disse: "Hoje é o primeiro dia do nosso futuro juntos, Dalila. Vamos fazer planos. Vamos construir a nossa vida com tudo o que sempre sonhamos." Os dois caminharam até um pequeno parque próximo, onde conversaram por horas, fazendo planos para o casamento e para o futuro. Queriam algo simples, mas verdadeiro, que refletisse a essência de tudo o que viveram e superaram juntos. Cada palavra trocada, cada ideia compartilhada, os aproximava ainda mais, mostrando que o que sentiam um pelo outro era algo sólido, construído sobre respeito, amizade e amor. Depois de algumas horas de conversa e risadas, Caio a levou a um restaurante acolhedor, onde brindaram ao novo capítulo que começavam juntos. Dalila, pela primeira vez, sentia que aquele era o lugar onde ela verdadeiramente pertencia, ao lado de alguém que a via pelo que ela era, que valorizava seu caráter e sua essência. Enquanto aproveitavam o almoço, Dalila compartilhou com Caio suas impressões sobre Estevão na noite anterior. "Eu senti que ele realmente queria mudar, Caio. Claro, ele cometeu muitos erros, mas acho que todos merecem uma chance de encontrar um caminho melhor. Fico feliz em saber que, de alguma forma, nossa presença fez ele refletir." Caio assentiu. Respeitando a compaixão de Dalila, ele sabia que ela era uma mulher de coração grande, que sempre via o melhor nas pessoas. "Você tem razão, Dalila. Às vezes as pessoas precisam de um momento de confronto com suas falhas para se darem conta de que estão vivendo da forma errada. Quem sabe, agora, ele encontre algo mais valioso do que qualquer riqueza." Mais tarde, já ao cair da tarde, Dalila e Caio voltaram para o prédio onde ela morava, discutindo detalhes práticos sobre a vida que começariam a construir juntos. Dalila sentia que, ao lado de Caio, qualquer desafio poderia ser superado. Ele era sua âncora, seu amigo, seu amor, e sabia que, com ele, a vida seria plena e repleta de novas oportunidades. Enquanto conversavam, foram interrompidos pelo som de passos no corredor. Ao se virarem, viram Estevão se aproximando, um tanto hesitante, mas com uma expressão mais serena do que a da noite anterior. Dalila trocou um breve olhar com Caio, sem saber ao certo o que esperar. "Dalila, Caio", começou Estevão, com um tom de voz mais humilde. "Eu queria agradecer pela conversa de ontem, e também pela lição que, sem saber, me deram. A verdade é que passei muitos anos preso a uma ideia distorcida de valor, e pela primeira vez percebo o quanto estava errado." Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. "Acredito que tenho um longo caminho pela frente, mas espero, de alguma forma, me tornar uma pessoa melhor. E quero que saibam que admiro profundamente a força e a dignidade de vocês." Dalila, emocionada, assentiu. As palavras de Estevão, embora simples, carregavam um peso de sinceridade que ela não esperava. "Estevão, fico feliz em ouvir isso. Todos nós podemos aprender e mudar, e o primeiro passo é sempre o mais difícil. Obrigada por compartilhar isso conosco." Estevão sorriu levemente, parecendo aliviado, e fez um breve gesto de despedida. "Desejo a vocês toda a felicidade do mundo. Vocês realmente merecem." Com essas palavras,
Ele se afastou, deixando Dalila e Caio em silêncio, ambos refletindo sobre o encontro inesperado. Ao se despedirem naquela noite, Dalila sabia que sua vida havia mudado para sempre. O mundo parecia mais leve, como se ela estivesse finalmente livre das amarras de um passado de invisibilidade e desvalorização. Sabia que, ao lado de Caio, construiria uma nova história, baseada em respeito, amor e dignidade. Uma vida que ela sempre mereceu. Alguns meses depois, Dalila e Caio realizaram uma cerimônia íntima. Apenas para amigos e familiares, o casamento foi simples, mas carregado de emoção e significado. Cada detalhe refletia a essência de quem eles eram, e cada voto trocado simbolizava uma nova vida. Longe de preconceitos e julgamentos, naquela noite, enquanto dançavam pela primeira vez como marido e mulher, Dalila olhou ao redor e sentiu-se completa. A jornada que começara com um convite para a humilhação se transformara em um caminho de descoberta e redenção, não apenas para ela, mas para todos que cruzaram seu caminho. Inclusive Estevão, ao lado de Caio, sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. E soube, com cada fibra de seu ser, que a verdadeira riqueza era viver uma vida plena, cheia de amor e respeito, construída sobre as fundações de uma dignidade que jamais poderia ser roubada. Os meses após o casamento de Dalila e Caio trouxeram transformações profundas, não apenas para eles, mas também para todos que acompanharam sua história. O simples gesto de enfrentar os preconceitos e de firmar-se como uma mulher de dignidade e valores sólidos se espalhou como uma inspiração silenciosa, tocando a vida de muitos que assistiram à trajetória do casal. Dalila e Caio haviam decidido expandir os negócios de Caio e juntos abriram um pequeno empreendimento de gastronomia, onde Dalila podia compartilhar suas receitas simples, mas carregadas de tradição e afeto. O negócio, inicialmente modesto, começou a atrair clientes curiosos, que logo se tornaram frequentadores assíduos. Todos pareciam buscar algo que o casal oferecia de forma natural, autenticidade e calor humano. Em uma tarde ensolarada, Dalila estava organizando o pequeno salão do restaurante, colocando flores frescas nas mesas, quando percebeu uma figura familiar entrando. Era Estevão. Ele carregava uma expressão tranquila, e ao se aproximar dela, ofereceu um sorriso discreto. Dalila, surpreendida, sorriu de volta, tentando compreender o motivo de sua visita. Eu ouvi falar muito bem desse lugar e queria conferir pessoalmente, disse ele, com um tom de humildade. Dalila percebeu que algo havia mudado em Estevão. Sua postura e suas palavras pareciam mais brandas, mais sinceras. Por favor, fique à vontade, Temos um lugar especial para os nossos convidados especiais, ela respondeu, conduzindo-o a uma mesa junto à janela. Enquanto ele esperava, Dalila trouxe um prato com uma das especialidades do restaurante, uma refeição simples, mas que ela preparava com carinho, como fazia em casa. Estevão a observou, intrigado com a maneira como ela cuidava de cada detalhe, com uma dedicação que ele começava a compreender. Sentado ali, rodeado de pessoas comuns que riam e conversavam, ele sentiu uma paz que nunca havia experimentado. Depois de terminar a refeição, Estevão pediu licença para conversar com Dalila. Eu nunca imaginei que encontraria algo tão especial em um lugar como este. A simplicidade, o calor humano. Acho que é isso que sempre faltou na minha vida, admitiu ele, com uma franqueza que surpreendeu a si mesmo. Dalila o ouviu com atenção, e ele continuou. Desde aquela noite na festa, tenho tentado corrigir minhas falhas. Não é fácil mudar, mas estou aprendendo que há muito mais na vida do que status ou poder. Dalila assentiu, compreendendo a sinceridade de suas palavras. Às vezes, é preciso um choque de realidade para nos fazer enxergar o que realmente importa, Estevão. Mas o mais importante é estar disposto a mudar. E eu vejo que você está nesse caminho. Ele sorriu, agradecido pela compreensão dela. Vocês me ensinaram muito mais do que eu poderia imaginar, Dalila, e espero que eu possa um dia fazer algo para retribuir. Depois de se despedirem, Estevão saiu do restaurante, deixando Dalila com um sentimento de satisfação e paz. Ela sabia que a transformação dele era real, e aquilo confirmava que a força de cada pequena ação, de cada gesto,
tinha o poder de mudar o mundo ao seu redor. Com o passar dos meses, o restaurante prosperava, e Dalila e Caio sentiam que a vida lhe sorria. Os clientes não eram apenas clientes. Eram amigos que vinham até eles em busca de algo que transcendia a comida. Era um lugar de encontro, de simplicidade e de valores que uniam pessoas de todos os cantos, de todas as origens, em uma noite de celebração, quando completavam 1 ano de casamento e o restaurante estava em plena atividade. Dalila e Caio brindaram ao futuro que construíam juntos. O olhar dela se voltou para a entrada e, por um breve instante, lembrou-se de tudo o que havia enfrentado, das barreiras e dos preconceitos. Mas ao lado de Caio, sabia que tudo aquilo valera a pena. Dalila, você acredita que tudo isso começou com um convite para uma festa? Caio brincou, olhando-a com carinho. Ela riu, balançando a cabeça. Parece loucura, mas acho que o destino sempre soube o que estava fazendo. De alguma forma, toda aquela dor e luta nos trouxeram até aqui. Os dois trocaram um olhar silencioso, cheio de entendimento. Juntos, sabiam que o que construíam não era apenas um restaurante, mas um legado de valores que, sutilmente, mudava a vida de todos que cruzavam seu caminho. Enquanto o restaurante brilhava à luz das velas e as risadas dos clientes enchiam o ambiente de calor e alegria, Dalila sentiu-se plena, finalmente em paz. Ela sabia que o futuro era incerto, mas, ao lado de Caio, estava pronta para enfrentá-lo. Sempre com dignidade, autenticidade e o coração aberto para acolher cada nova oportunidade que a vida trouxesse,